Beleza, eu vi que os sintomas não estão legais. E aí? E aí é o seguinte, mesmo que você tenha tudo isso aqui, não dá para ter certeza que a testosterona está baixa. Infelizmente, são sintomas inespecíficos. Bem, é bem provável que tendo tudo isso esteja baixa, mas pode ser uma alteração de tireoide, por exemplo, porque pode causar isso. Pode ser um câncer, e alguns desses sintomas, a pessoa perde massa muscular, está cansada, pode ser câncer, pode ser alteração de outros hormônios, a tireoide seria o principal, mas pode ser doenças do cortisol, menos comum surgir assim do nada em adulto, mas pode ser. E aí a gente não consegue dizer claramente se a pessoa tem testosterona baixa ou não. Quanto mais sintomas desses, ou se os sintomas forem chamativos, melhor. E tem alguns sintomas que são mais relacionados. Eu até coloco uma estrela aqui. A alteração de libido no homem é muito relevante. Assim, se tiver muito alterado, você suspeita com mais força da alteração de testosterona. Também disfunção erétil, se não tiver outra causa explicável para esses sintomas, né? Então, às vezes, a pessoa tem disfunção erétil, ela fala, mas eu tenho diabetes e não trato, há 10 anos, eu fumo há 20 anos. Você tem outras causas, mas chega uma pessoa saudável e fala, cara, começou a não funcionar, ou eu venho percebendo uma piora. A suspeita de testosterona baixa vai ser forte. A ginecomastia também, ela pode estar associada a alterações de tireoide, ao uso de certos remédios, mas se a pessoa não tem essas outras alterações, a suspeita forte de alteração da testosterona. A fadiga mental e física já é mais difícil. Alguns desses que eu coloquei aqui que são mais raros, mas são bastante importantes. Esses aqui que envolvem o desenvolvimento do pênis, os órgãos genitais, são raros, acontecem mais quando a testosterona acomete a pessoa na puberdade, no início da puberdade, ou antes, ou no adulto, só se o nível for muito baixo por muito tempo. Mas, se acontecerem, são sim muito chamativos, tá? Bastante. Esses aqui são os que realmente mais chamam a atenção. Mas, de novo, se você tem a presença de uns 2, 3 sintomas, mesmo sem as estrelas aqui, a suspeita já fica. Já vale a pena, sabe? Já vale a pena chamar a atenção e avaliar isso. E se tiver alteração de um único desses que tem uma estrela, aí vale a pena a gente avaliar a testosterona. E aí, mesmo tendo eles, eu não vou garantir que a testosterona está baixa. Eu preciso descobrir, eu preciso realmente tirar a prova, vamos dizer assim. Como é que eu vou tirar a prova? Fazendo o exame. O exame chama-se testosterona. Ainda bem que o nome é bem fácil, né? Testosterona. Só que é a testosterona total que a gente vai fazer. E aí, aqui entram algumas polêmicas entre as diretrizes, entre os médicos. Tem um histórico de mudanças quanto a qual nível de testosterona total que a gente considera normal. Antigamente, a gente considerava como ruim testosterona abaixo ali de 180. Quando eu falo a gente, são as principais sociedades médicas, com base em estudos, as diretrizes e por aí vai. Mas percebeu-se que mesmo com níveis mais altos, tipo 290 para baixo, você já tinha uma alta chance de ter uma testosterona baixa. Se tivesse um sintoma desses aqui e menos de 290, muito provavelmente melhorar a testosterona resolvia o sintoma. E muitas vezes você, quando tem isso daqui, pode ser até que tenha uma segunda explicação. A tireoide também está ruim, etc. Aí você tem que avaliar com cuidado. Mas é muito provável que a testosterona seja um dos responsáveis pelos sintomas, mesmo na presença de um outro problema, com níveis abaixo de 290. E aí, um pouco mais recentemente, as diretrizes vêm apresentado que dentro de uma margem entre 390 e 350, também é provável que você tenha um problema de testosterona. E quando eu falo essa faixa, na verdade é o seguinte, uma diretriz fala menos de 290, outra 320, outra 350. Aqui já existe uma polêmica maior, então assim, eu não coloquei em vermelho porque já não é tão certo que está baixa, mas muitas diretrizes, boas diretrizes, colocam aí como estando abaixo de 350,
já sendo uma testosterona baixa. Na presença de um desses sintomas de forma chamativa, mais de um, se você descartou alguma causa alternativa, ou tratou a sua outra hipótese, outra possível doença, você tratou e a pessoa ainda está mal. E em diversas situações você vai ter uma confiança bem grande de que esse intervalo aqui de níveis é uma testosterona baixa. Isso que eu estou mostrando é em praticamente qualquer pessoa, tá? Independente da idade, esses níveis vão ser considerados baixos diante do que eu estou falando aqui para você, das considerações que eu estou colocando. E aí, tem também diretrizes que colocam assim, vamos colocar testosterona por volta de 400, pode ser um pouco menor, pode ser um pouco maior, não é considerada baixa, assim, imediatamente, mas ela é potencialmente, se você realmente, aí você tem que ir bem a fundo, ver que a pessoa tem mesmo sintomas chamativos, ver que não tem outra causa ou possível. Às vezes, se você tiver o histórico dessa pessoa, melhor ainda. Então a pessoa às vezes tinha uma testosterona mais alta e você viu que caiu mesmo em uma quantidade considerável, não é só 50 pontinhos. A pessoa tinha lá 600, 700 e caiu para tipo 400 e pouquinho. Aí você pode considerar, talvez, que seja testosterona baixa. Ainda mais se isso persistir ao longo do tempo. Então, pô, a pessoa tinha testosterona 600, 600, 600, agora 400. Aí ela falou, ó, foi a partir dessa época que eu comecei a me sentir meio mal. Aí você mede de novo, 400, ainda tá se sentindo mal. A pessoa tá se cuidando, tá fazendo uma parte dela, continua baixa. Você tem como considerar que isso aqui pode ser uma testosterona baixa. Isso aqui requer muito cuidado, tá? Assim, geralmente, quando a diretriz coloca que isso é possível, eles falam avaliar, né? Quando os níveis estão próximos de 400, avaliar conforme experiência clínica, conforme conhecimento individual do especialista, com base em estudos específicos, né? Além da diretriz, com base nos estudos randomizados controlados, com base em estudos epidemiológicos, com base na população que ele atende, e na experiência também, né, juntando com os estudos, a experiência também tem seu valor. Com cuidado, dá para considerar em alguns casos. Não é comum, tá? Não é comum, mas pode ser. E vamos pular um pouco aqui e dizer que, olha, acima de 500, as diretrizes não deixam muita dúvida, muita margem para interpretação, não. Eu já vi pacientes que têm testosterona mais de 500 e que chegam para mim querendo tratamento, querendo ouvir que tem testosterona baixa. Eu nunca vi a testosterona acima de 500 ser baixa, no sentido de que se a pessoa trata, que melhora os sintomas dela, sabe? Tem gente que vai falar, olha, mostrar para você, ó, tinha testosterona 800 e caiu para 500. Eu acho muito difícil, assim, muito difícil porque o corpo não precisa necessariamente estar lá em cima para funcionar bem. Eu não vou dizer que nunca vai acontecer, que nunca acontece isso aqui, porque o corpo humano é bastante complexo, existe uma variação individual muito grande, então tudo é possível. Pode ser que você tenha um indivíduo que tenha testosterona natural de 1000, caiu para 500, ele fica péssimo, ele precisa de uma reposição, talvez, mas assim, é uma coisa, eu nunca peguei casos assim. Nesse nível aqui não, nesse nível de 400 já, mas de 500 eu acho bem mais difícil, tá bom? E geralmente vale mais a pena pausar, procurar outras causas, dar um tempo, estimular que a pessoa faça exercício, faça aquilo, faça tudo certinho, averiguar a parte mental, psicológica, se isso não está afetado e pode estar causando sintomas negativos dele. Avaliar histórico familiar de doenças talvez que possam estar aí ocultas, fazer tudo isso antes de considerar uma reposição, algum tratamento aqui, tá? E assim, isso, assim, se não achar nada mais, aí realmente vai ter que, baseado na experiência, tem que ser um médico muito experiente, com muita cautela e muito estudo para tomar essa decisão, porque aqui a gente já está muito fora do que geralmente as diretrizes vão falar, os estudos vão trazer, tá bom? Então é assim, quanto mais vermelho, mais fácil de você ter um diagnóstico assertivo de que a testosterona está baixa. Tá no vermelho, tá com sintoma de testosterona baixa, muito provavelmente tratar vai melhorar. Pode ser que tenha uma outra doença junto, tem que avaliar, tem que tratar, mas nesses níveis, muito provavelmente o uso da testosterona vai ajudar. Não falo para usar cegamente, tá? Cuida das outras doenças
ver com calma, mas quase sempre vai ter algum cabimento em melhorar a testosterona. Lembrando que algumas doenças abaixam a testosterona, tá? Então, às vezes você trata outra doença e a testosterona sobe, tá? Então, também não quer dizer que vai reposição para todo mundo, não. Nessa faixa amarela, aí já é um pouco mais ponderado, você tem que realmente descartar todas as outras alterações. Às vezes vale a pena tratar uma outra alteração antes de tratar a testosterona, e por aí vai esperar um pouco, às vezes ver se a pessoa mantém bons hábitos por um tempinho, e se realmente ver que não tem outra saída, você pode considerar um tratamento hormonal, e nem sempre reposição também, tem outros tratamentos hormonais que podem ser usados para estimular isso daqui. E tá na faixa de 500 para cima é muito difícil, tá? Eu recomendo que não pense em mexer com tratamento de testosterona, tratamento hormonal nessa faixa.